Oi pessoal, meu nome é Paula Corsacas, eu sou doutoranda aqui do LEP, na Unicamp, e hoje estou no LEP Trajetória. Olha, na verdade, eu acho que eu que entrei numa vida que já tinha esporte. Sempre que me perguntam isso, eu penso nos meus pais. Então, contar, né? Eu nasci numa casa com quintal, na zona leste de São Paulo, em frente ao campo de várzea. E meu pai morava na casa ao lado quando nasceu, né? Nasceu e viveu a vida inteira lá. Então, o campo de várzea era o grande quintal que meu pai vivia e a gente foi criado vendo meu pai transitar por esse espaço esportivo. E eu sou a do meio de 2 irmãos, e as minhas lembranças de infância são a piscina regando o quintal no verão, que a gente passava o dia inteiro, meu pai pendurando um cesto de lixo na parede para jogar basquete, a raquetinha de tênis, de plástico, então coisas que a gente fazia muito pequenininhos, sei lá, 6, 7 anos, a gente tinha essa experiência familiar de estar brincando de esporte. E eu tenho uma imagem muito vaga dos meus pais. Por muito pouco tempo, eu não cheguei a ser sócia do Juventus, mas meus pais eram sócios do Juventus da Moca. E eu lembro dos meus pais caminhando pelas alamedas do clube, segurando aquelas raquetes de madeira, de tênis, antigas. E nunca foram atletas, nunca foram jogadores profissionais de nada, mas sempre foram entusiastas e tiveram o esporte na vida deles como algo muito importante para a recreação, para o prazer, para o lazer. Então eu acabei caindo numa família dessas, e é assim que o esporte entra na minha vida. Acho que a aula de educação física escolar foi um outro espaço super importante para eu gostar de praticar esporte, porque eu tive o privilégio de ser das alunas que aprendiam e não eram as últimas a serem escolhidas, né? Então eu lembro da minha aula de vôlei no primeiro ano do primário e a professora me ensinando a beliscar a bola para aprender a dar toque. Então essa é uma experiência que eu lembro de ter sido exitosa, de eu gostar de jogar vôlei. Então as experiências nas aulas de educação física também foram importantes um pouco para definir essa minha trilha. Tão importante que eu era boa aluna, mas de vez em quando eu chegava atrasada na escola, porque isso principalmente no ginásio, né? Porque a minha aula de educação física era segunda, e se eu chegasse atrasada eu não podia entrar na sala e eu podia fazer dobradinha de educação física com outra turma. E aí eu costumava usar desse recurso de vez em quando, né? E até que a experiência mais marcante que eu tenho com o esporte é o basquete, que foi a última modalidade pela qual eu me apaixonei, não gostava de basquete. E eu era semista, era sócio da CM lá de Itaquera, e me matriculei com 14 anos num curso para mulheres da CM, que era ginástica combinada com uma modalidade esportiva. E a modalidade esportiva que eu imaginava que eu ia praticar era voleibol, que era o que eu fazia na rua, na praia, na escola. E cheguei lá, para minha decepção, era uma turma de basquetebol, só de mulheres, com mulheres todas mais velhas que eu. Minha mãe tinha 30 e poucos anos na época, e tinha senhoras de 60, 70 anos. E foi a experiência mais incrível que eu tive, que foi aprender a jogar basquete com essas mulheres, num ambiente de prática recreativa. E me apaixonei, enfim, aí tem todo um percurso profissional derivado dessas experiências, né? Vou contar um pouquinho de como é que eu escolhi me inscrever no curso de esporte lá que tinha na época na USP, e que era um curso que sequer estava regulamentado ainda pelo MEC, né? E eu optei fazer esporte na educação física, por mais que eu gostasse de educação física, ela não era uma experiência igualitária, né? Então eu falava, eu não quero trabalhar com quem não quer praticar esporte. Para mim, a educação física era um pouco disso, de ser uma atividade obrigatória e que não conseguia atender as expectativas de todos os alunos e alunas da escola. Então eu resolvi fazer esporte, contra todas as recomendações de amigos formados em educação física. Meus pais nunca se entusiasmaram tanto, mas nunca foram uma barreira. E aí decido me inscrever e logo depois que eu entro no curso de bacharelado em esporte, eu tenho uma oportunidade de trabalhar como estagiária de basquetebol em 95 no projeto Esporte Talento, que foi fundado logo depois da morte do Ayrton Senna.
fundou-se o Instituto Ayrton Senna e, na sequência, criou-se o Projeto Esporte Talento como a primeira iniciativa do Instituto. E é lá que eu tenho uma boa parte da minha experiência profissional construída. Eu falo dessa experiência no projeto porque tem a ver com a minha trajetória acadêmica. As pessoas já conhecem essa história. A primeira vez que eu fui dirigir a minha equipe de basquetebol num amistoso foi uma tragédia. E eu gritava, que nem uma louca. As meninas saíram chorando, eram meninas de 11 anos na época. E eu fiquei muito frustrada com essa experiência. Eu falei, nossa, não é possível, né? Que eu sou tão ruim, que eu não sei ser treinadora. E isso me mobilizou a me aproximar da área da psicologia do esporte, que por acaso era professor de basquete e psicologia, que era o professor Dante de Rose. Então casou aí os meus dois interesses. E todo esse percurso eu fiz, me formei, né? Mas ao longo da formação eu fiz parte do grupo de estudos de psicologia do esporte lá da Escola de Educação Física e Esporte da USP. E foi muito uma busca pessoal de como me tornar uma melhor profissional na área, né? E aí investi todos os meus estudos extra-curriculares dentro desse contexto de pesquisar a psicologia do esporte, especialmente a psicologia do esporte aplicada ao treinador esportivo, né? Ou a treinadora esportiva no meu caso. É difícil pensar nela, né? Porque ela começa a ficar grande conforme a gente vai ficando mais experiente, às vezes a gente se perde. E esses tempos eu estava lembrando, acho que ainda no período de faculdade, a primeira experiência que eu tive foi como treinadora de basquete, no projeto que eu comentei anteriormente. Aí fui ser treinadora de basquete escolar também, no Colégio Bandeirantes lá em São Paulo. Mas eu estava lembrando de outras coisas que eu fiz. Eu fui árbitra de natação da Federação Aquática Paulista, passei muitos finais de semana na beira da piscina, viajando pelo interior, fazendo arbitragem de jogos regionais, jogos abertos, com amigos da faculdade. Empreendi um pouco mais para frente, né? Depois de formada, acabei criando uma empresa de consultoria na área de psicologia e esporte. Isso também é uma história engraçada, porque quando eu me formei, eu pensava em fazer uma segunda graduação em psicologia, mas não sabia se eu tinha muito fôlego para uma segunda formação, e acabei casando com um psicólogo, que foi o caminho mais curto que eu encontrei, que é psicólogo do esporte, né? Então a gente juntos acabou construindo uma empresa de consultoria que está ativa até hoje. E, enfim, várias experiências esportivas, mas durante o período da graduação, ser treinadora de basquete foi minha principal experiência profissional, que faz com que eu faça o meu TCC justamente sobre a comunicação entre treinadores e atletas no esporte infantil. Então foi um estudo que eu desenvolvi, uma revisão de literatura, mas que era uma pesquisa bibliográfica buscando entender os processos comunicacionais e como isso, não só o que é efetivo, mas como a interação que se dá a partir da comunicação do treinador com seus atletas interfere no desenvolvimento psicossocial dos meninos e meninas praticantes de esporte. Então esse foi um pouco do fechamento do meu ciclo nessa primeira etapa de formação acadêmica e profissional, né? E logo em seguida fiquei muito seduzida a seguir, a continuar estudando, e um ano depois eu estava já no mestrado em Educação Física, lá na Escola de Educação Física da USP, com o professor Dante também como meu orientador de novo, e investindo um pouco mais numa teoria que eu tinha descoberto no final do meu TCC, que era uma teoria de motivação, a teoria de metas de realização, que estuda basicamente os motivos pelos quais as pessoas se engajam na prática esportiva, a partir de um olhar mais subjetivo de como é que a gente significa a experiência, significa sucesso e fracasso, e interage com o fenômeno da competição de maneiras distintas a depender da nossa orientação motivacional, né? Esse é um aspecto da teoria, e o outro é que o ambiente esportivo, que a gente chama de clima motivacional, estruturado a partir da prática pedagógica do treinador, também é um elemento que interfere na orientação motivacional de atletas, né? Então essa interação, de novo, de treinador e atletas a partir de um construto da psicologia foi o que me interessou e que eu investiguei no mestrado, especialmente no contexto da iniciação esportiva. Então eu fiz uma pesquisa qualitativa de filmagem, né, e acompanhamento de sessões de aulas de iniciação esportiva de um programa, de uma escolinha de esporte que existia lá na Escola de Educação Física na época.
E com essa filmagem o que eu fiz foi analisar, uma análise mais sei lá quantas dimensões tinha, de analisar desde a disposição das atividades propostas, onde é que as crianças estavam, que tipo de tarefa era, qual a variabilidade de tarefas, como é que os treinadores ou os professores se comunicavam. Então todas as dimensões do clima motivacional foram as lentes que eu usei para fazer essa análise desse contexto de iniciação esportiva no mestrado. Com o mestrado, antes mesmo de terminar, eu já estava dando aula em faculdade. Comecei na Universidade de Guarulhos como professora de handball. Fui convidada para assumir a disciplina de psicologia do esporte, mas ganhava de brinde o handball. E eu falei, tá bom, topo, né? Tava bem no comecinho da carreira acadêmica. E um pouquinho mais para frente assumi a disciplina de basquete lá também. E acho que 2 anos depois fui para a Faculdade de Educação Física do Mackenzie, que estava acabando estava construindo o curso, eram as primeiras turmas, e fui a primeira professora a assumir a disciplina de basquetebol lá. Isso é legal também porque tem a ver com a minha carreira como treinadora. O coordenador do curso na época era meu adversário nas quadras, ele era treinador de basquete escolar. E eu me lembro na entrevista ele dizendo, pô, eu admiro tanto o seu trabalho que eu queria muito que você viesse trabalhar aqui comigo, mas era um processo seletivo mesmo, né? Então, e ele que me convidou para participar do processo seletivo. Então eu fico pensando, né, o quanto as coisas que a gente faz lá atrás tem a ver com as portas que se abrem mais para frente. E ali no Mackenzie, como docente, eu acabei sendo responsável por disciplinas como psicologia do esporte, né? Não tinha isso nome, mas é essa área. Psicologia do esporte, pedagogia do esporte, basquete 1, 2, treinamento e basquete. Então foram várias disciplinas que eu tive a oportunidade de lecionar. A faculdade, o projeto pedagógico era muito bacana ali também, porque a gente tinha a possibilidade de desenvolver pesquisa, então a gente tinha iniciação científica, TCC, então foram todas experiências que para mim foram deliciosas. E aí essa ponte da vida acadêmica com a profissional também vai se construindo, porque muitos dos meus alunos no Mackenzie acabaram sendo estagiários no projeto Esporte Talento, onde eu trabalhava lá na USP. E essa experiência de também atuar na qualificação deles na formação não acadêmica, mas uma formação continuada e profissional foi muito interessante também, né, de poder ter esses dois lados da experiência de formação dos discentes, né, dos alunos universitários. Bom, já faz tempo, né? Mas são dados que para mim são bem interessantes e que eu uso até hoje quando eu estou dando aula ou nas minhas intervenções, porque eu acho que eles são muito significativos, né? Acho que quando a gente pensa no clima motivacional, ele consegue ir um pouco além do que a gente tem de recomendações do ponto de vista didático, pedagógico. Vamos usar o jogo, que a aprendizagem seja lúdica, que seja prazerosa e divertida, isso tudo é verdade, né? Mas a depender da forma como a gente apresenta a tarefa, interage, dá feedback, explica, constrói a situação de interação entre as crianças, tudo isso é uma série de nuances que vão colocando outras camadas na qualidade dessa experiência esportiva, especialmente aí pro meu foco que é a infância, e que também tem a ver com o sentido dessa experiência. Então, por exemplo, tem um dado que eu acho que é muito simbólico. Uma das coisas que eu media teve um dia que foi muito caótico. Eu observei 10 sessões de treino em um dia de iniciação, e um dia foi muito ruim, as crianças estavam dispersas, bagunceiras. E aí, revendo a filmagem, revendo, eu falei, tem alguma coisa aqui. E foi o dia em que, das 10 sessões que eu observei, os professores usaram a estrutura de fila em todas as atividades. Então, colocar as crianças em fila, esperando a sua vez de fazer uma atividade, o movimento, que eles acho que era de judô, ginástica, porque tinha uma combinação de modalidades, se mostrou um recurso péssimo para aquele contexto, para aquele grupo. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente acha, o que aconteceu? Choveu, as crianças piraram, acordaram de mau humor. E não, né? Era aparentemente uma estrutura da tarefa que o professor estava propondo que estava gerando uma série de desafios maiores do que o normal, né? Um outro elemento que chama atenção e que tem a ver com uma discussão central sobre orientação motivacional é o sentido de sucesso e fracasso. Então a gente diz basicamente, em poucas palavras, é que a gente tem um contínuo de orientação motivacional em que em um extremo está
o sucesso percebido a partir de uma autorreferência, de que eu tenho sucesso quando eu melhoro, quando eu evoluo pessoalmente, e no outro extremo, o sucesso é medido ou percebido a partir da superação dos outros, quando eu sou melhor que os outros. Esses dois elementos eles estão presentes no contexto da educação física e esporte o tempo todo, mas a ênfase que a gente dá para um e para outro tem diferença. Isso tem a ver com a minha orientação individual, mas tem a ver com o que o professor ou que o treinador, a professora faz nas aulas. E o uso de estruturas competitivas, por exemplo, em que sempre tem um ganhador, sempre tem uma disputa, ela é uma tarefa que exemplifica uma orientação mais voltada para ser o melhor o tempo todo, né? E essa é uma das coisas que a gente observa mesmo nas aulas de iniciação esportiva. Uma ênfase talvez um pouco exagerada em estruturas de tarefas de aprendizagem absolutamente competitivas. Aparentemente parecia que se não tem um elemento de disputa na tarefa, a tarefa perdia sentido. E aí quando a gente vai ver que muitas vezes as tarefas acabam sendo um elemento estressor e não necessário para a aprendizagem. Vou dar um exemplo. Uma vez, como eles faziam muitas modalidades de iniciação a vários esportes diferentes, um deles era a iniciação a tênis. Então era uma atividade muito boba, acho que eles estavam até com bolinha de papel, não lembro o implemento, mas era uma brincadeira de frescobol com bolinha de papel. Então o objetivo era as crianças rebaterem em dupla e não deixar a bola cair. O instrutor, eu não lembro se era instrutor ou instrutora na época, ficou tão incomodado com aquilo que falou: olha, mas cada vez que vocês deixam a bola cair, porque o objetivo era quanto mais repetidas melhor, aqui não tem competição. Cada vez que vocês deixam a bola cair é um ponto para mim. Então o professor se colocou como elemento de competição porque parecia que não tinha sentido aquela experiência sem isso, né? E é toda uma discussão teórica que a gente faz de que isso não é necessário todo o tempo, né? Como é que a gente pode equilibrar essas experiências, especialmente no desenho das tarefas, com algo que seja mais autorreferenciado, que a gente estabeleça metas individuais para as crianças e que elas consigam perceber o sucesso delas a partir dessa evolução, né? Então, o que a gente descobre? Que ainda no contexto da iniciação esportiva, tem uma série de contradições que são muito mais sutis do que simplesmente colocar o jogo ou colocar atividades lúdicas para garantir que aquela experiência seja positiva. Que tem um cuidado, um ajuste mais fino que é necessário para qualificar esses profissionais que atuam em diferentes cenários, mas aí eu falo de novo desse recorte do esporte infantil, para que de fato eles tenham a justa medida do quanto é legal estimular essa experiência competitiva em tarefas que são de aprendizagem, que não necessariamente são do contexto da competição, de como eu me comunico melhor com as crianças, de como eu posso fazer um processo de avaliação mais justo, mais igualitário e centrado na autorreferência e não numa referência normativa, né? Acho que a gente tem um olhar do quanto a gente precisa ainda desenvolver outros conhecimentos para a qualificação desse profissional que está à frente liderando, né, e apresentando o esporte na infância, na adolescência, na fase adulta. Entre a minha conclusão do mestrado, que aconteceu em 2003, e a minha entrada no doutorado, que foi em 2017, tem um intervalo grande, né? Um intervalo em que eu acabei sendo mãe e escolhendo me dedicar, não ir direto para o doutorado na época, justamente para poder ser mãe e ter essa experiência. Uma série de outras coisas que aconteceram na minha carreira profissional, mas especialmente até 2017, foram mais de 20 anos trabalhando no que hoje é o Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte lá na USP, que era o antigo Projeto Esporte Talento, onde eu comecei a minha carreira profissional. E em 2017 era um momento em que acho que a gente para pensar um pouco, né? Se eu fizer as contas, acho que eu tinha acabado de fazer 40 anos, devia estar nos 41, e falou, opa, metade já foi, né? O que eu vou fazer no que me resta? E aí eu sempre tive um desejo de voltar para a academia, parei de dar aula em 2007, por conta dos meus filhos, mas nunca deixei de estudar, então a minha área de atuação dentro do programa onde eu trabalhava era de coordenação pedagógica, de formação de educadores e sistematização de conhecimento. Então o mundo acadêmico sempre teve ali um espaço importante na minha vida, ainda que informalmente, como pesquisa, como
xereta, né, de buscar o que estava acontecendo no mundo da pesquisa na área de pedagogia e psicologia do esporte, como forma de incrementar e qualificar a intervenção que a gente fazia no programa. E aí, em 2017, meus filhos um pouco maiores, acho que agora já dá para me arriscar em alguma coisa. Muito tempo institucionalizada na USP, lugar que eu amo de paixão, tenho amigos muito queridos, mas eu falei, putz, se for fazer um doutorado não vai ser lá. E obviamente reconheço, né, no LEP, Alcides, Larissa, o Roberto, que foi uma outra referência super importante para mim na minha formação profissional e acadêmica, o Roberto Paes, como pessoas da Unicamp que falavam de pedagogia do esporte, né? E aí, nem lembro como, não sei se eu fui atrás da Larissa, a gente se encontrou em algum lugar, eu falei, e aí, queria fazer doutorado. Aí decido, na verdade, me desligar da USP, porque existia um programa de demissão voluntária, de incentivo à demissão voluntária na universidade, e era um momento em que eu acho que eu já tinha cumprido a minha missão por lá, queria viver outras coisas, queria investir um pouco mais na minha empresa de consultoria, porque acho que no nível de amadurecimento a gente entendia que podia avançar mais nos projetos, mas que dividir isso com a USP era difícil, e desejei estar na Unicamp e poder participar desse processo intenso que o LEP vinha fazendo, e por sorte, conversei com a Larissa, tinha aí um processo seletivo próximo desse período e acabou que a gente se reencontrou. Ela conta que a gente já tinha conversado antes, quando ela estava para fazer o mestrado, eu tinha acabado de fazer, eu não lembro dessa história, mas acho que tinha que ser esse encontro de ter a Larissa como minha orientadora, e já faz 2 anos que eu tô aqui, né? Uma das coisas que me mobilizou a fazer o doutorado foi no finalzinho dessa minha experiência lá na USP. Eu era conselheira da Rede Esporte pela Mudança Social, representando o PROD. A Rede Esporte pela Mudança Social é uma rede, né, um processo orgânico, não é não tem um CNPJ, mas é um grupo de organizações brasileiras que trabalham com o esporte com o denominador comum de acreditar nele como um fator de desenvolvimento humano, que era um pouco do DNA do programa lá da USP. E a gente, como parte do conselho, eu era a pessoa que representava, e acabei me aproximando de muitas outras organizações Brasil afora, conhecendo trabalhos incríveis com o esporte, diferentes modalidades esportivas, diferentes perspectivas, usando essa experiência de maneiras muito inovadoras para promover educação, para garantir o acesso ao direito de praticar esporte, que é um direito constitucional. E, enfim, é uma área que me encanta, mas que também me intriga pela invisibilidade, né? A gente tem, no contexto internacional, especialmente na sociologia do esporte, muita pesquisa sobre o que a gente chama de Sport for Development and Peace, que é o esporte para o desenvolvimento em Tupiniquim, mas praticamente pesquisa zero no Brasil, né? A gente tem algumas investigações, principalmente em relação ao programa Segundo Tempo, lançado ali no governo Lula-Dilma, na categoria de projetos sociais, mas que é muito mais, né, um projeto de governo, que tem ali ONGs, às vezes, executando, mas que é um cenário diferente desse mar de ONGs que existe no Brasil atuando. E a minha curiosidade era saber, investigar um pouco mais, de maneira mais profunda, o trabalho de esporte que se faz nessas organizações. Então, a grande pergunta do meu projeto é: que esporte é esse que acontece nas organizações, especialmente nas organizações não governamentais que compõem a REMS? E essa pergunta eu tento responder com uma lente da pedagogia do esporte, né? Como é que estão desenhados esses programas? Se eles têm metodologias próprias ou não? Que metodologia, que método de ensino do esporte eles têm? Enfim, de que maneira eles entregam essa experiência, né? Empiricamente, eu posso dizer que é um contexto hoje super vasto de atuação do profissional de educação física e esporte,
e que tem uma perspectiva diferente do clube ou dos projetos que acontecem em prefeitura, de um grande investimento na qualificação profissional. Então essa é uma outra razão que me faz ter interesse particular por esse cenário. É muito comum a gente encontrar dentro das organizações um processo, um investimento grande na formação continuada dos profissionais que atuam ali, por entender que é uma responsabilidade maior e como a ambição é maior de fato fazer com que essa experiência esportiva seja uma experiência formativa, que desenvolva valores, que melhore, né, reduza a vulnerabilidade social, especialmente de crianças e jovens, melhorando o nível de escolarização. Então tem uma série de questões que vão amarrando e exigindo que essas organizações tenham um trabalho qualificado. E daí esse investimento no treinamento, na preparação dos profissionais que vão atuar, inclusive dos profissionais de educação física e esporte. E aí é outra razão que me faz querer entender como é que esses profissionais são formados, que tipo de treinamento eles têm, como é que a pedagogia do esporte aparece ou não aparece nesse processo de formação desses que eu ouso chamar de treinadores e treinadoras no contexto, né? É um termo que nem é muito comum no terceiro setor, nas ONGs, porque eles chamam de educadores, justamente por essa cisão que a gente tem de que treinador não é necessariamente um educador. E aí uma das provocações que eu quero fazer com o meu estudo é justamente essa, de como é que a gente traz todo o valor que tem o treinador esportivo, o imaginário do treinador e da treinadora esportiva no esporte para dentro desse contexto da ONG. Então é um pouquinho disso que eu estou buscando investigar. Toda a minha trajetória profissional e acadêmica, que se mistura o tempo todo, ela sempre foi muito idealista na perspectiva de pensar no treinador e na treinadora esportiva como um elemento central de garantir que o esporte seja uma experiência formativa, que desenvolva toda a plenitude humana, né? Então acho que essa é a minha visão mais poliana, assim, de pensar no esporte como uma experiência única de formação humana, de desenvolvimento de capacidades e competências que não estão presentes em outras experiências culturais. Acho que o esporte, com essa experiência que a gente tem, que é carnal, que é suada, que é vivida corporalmente antes de processada no nível mais cognitivo, guarda uma potência enorme de fazer pessoas mais felizes, mais realizadas, de um mundo mais justo, tudo aquilo que a gente idealiza, né? E eu acho que eu não sei se eu tenho alguma outra grande ambição, se não poder aprimorar aquilo que eu tenho feito ao longo desse tempo todo, que é conciliar meu trabalho com a pesquisa de maneira a poder gerar conhecimentos, inovação nessa área, que façam com que esse profissional não só seja reconhecido, mas que a gente possa cada vez mais, a partir por intermédio deles, oferecer uma experiência mais esportiva, mais positiva para quem quiser experimentar, né? Eu acho que a minha ambição eu diria que nem é ambição, acho que é seguir esse caminho que eu escolhi, que com vários percursos diferentes me levam sempre a esse ponto, que é como é que a gente pode fazer o esporte uma experiência virtuosa. E eu acredito que o profissional de educação física e esporte é peça-chave para isso, e eu espero de alguma maneira poder contribuir para esse desenho aí.